Algumas decisões recentes têm ajudado os pais a garantirem alimentação mais nutritiva para as crianças. Em muitos lugares do nosso país, a venda de doces em cantinas escolares é proibida, assim como frituras, refrigerantes e biscoitos recheados. Pois é o caso do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul, que tem legislações determinando que as cantinas e comércios próximos às escolas ofereçam alimentos saudáveis às crianças. Sobre isso, conversamos hoje com a Valéria Marcorati, presidente da Cooperapas, Cooperativa Agroecológica de Produtores Rurais da região de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo, e a Evelyn Inoue, nutricionista da Fundação Julita, coordenadora do Programa de Alimentação Saudável. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. A música aqui no estúdio, desculpe, fica por conta da Ana, do Samuel da Silva e do Lobos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Olha só, não esquece que estamos ao vivo pelo canal da Rede TVT no YouTube e também no Facebook. Se você quiser participar, é só fazer comentários, deixar perguntas nas redes e a gente joga aqui no estúdio para todo mundo. Bom, para começar, vamos saber o que é que as pessoas nas ruas pensam sobre a alimentação das crianças. Nós, em casa, nós não temos o costume de tomar refrigerante, a gente toma sempre suco, ou suco natural ou suco de saquinho, né? Mas é bem restrito, doce não é muito. Eu fazia isso de segunda a sexta, alimentação mais regrada, aos finais de semana uma alimentação mais, eu costumo dizer, lixo. Hoje, por exemplo, o café da manhã dela foi suco de laranja e um omelete. Super saudável. No meu caso, é o marido. Ela, por exemplo, ela não gosta nada de doce. Então, assim, até hoje nunca experimentou um refrigerante. Então a gente tenta segurar até a gente poder, né? Ela vai nas festinhas, o pessoal oferece, só que ela põe assim, sente aquela borbulhinho, né? E ela, que nojo. Então, assim, pra gente é um alívio. Mas o problema é o marido, né? O marido gosta muito de doce, acaba levando e aí eu acho que isso faz a criança acostumar a querer comer doce. Valéria, Evelyn, vocês sentem que há uma mudança de consciência nesses últimos anos em relação ao que é oferecido para as nossas crianças? E daí tanto nossos governantes como as famílias, os pais? Sim, eu acredito que existe uma conscientização maior, mas que eu acho que ainda precisa de mais consciência e dar mais importância a esse tema também. A gente vê muitos pais procurando auxílio, né, sobre o que é alimentação saudável, o que seria bacana dar para o meu filho, enfim. Mas é muito importante buscar informações em fontes seguras, né? Tem grandes problemas em blogs, né, que passam informações errôneas, enfim. Mas, sim, existe uma conscientização maior, mas ainda precisa ser lapidado mais essa parte também. Me diz uma coisa, você falou blogs que dão informações erradas. De que tipo, por exemplo? Acho que seria legal a gente falar para as pessoas terem ideia do que não ver, né? Sim. Tem muitos blogs, né, que eles falam sobre alguns mitos alimentares, né? E aí a pessoa segue aquele blog que às vezes não é trabalhado com uma pessoa que é formada em nutrição, que não conhece sobre propriedades nutricionais, que a pessoa às vezes ela ouve aquilo de um sei lá, dentro de uma mídia, né, de um vídeo, segue uma dieta que pode, na verdade, trazer um prejuízo à saúde, em vez de ajudá-la. Tem algum grande mito que você lembra que roda aí em relação à alimentação para criança? Ah, tem vários, né? Por exemplo, não dê refrigerante, dê suco de saquinho ou suco industrializado. O suco industrializado é tão prejudicial à saúde quanto o refrigerante, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E sempre um acompanhamento é importante. Então, se a mãe está precisando de uma informação maior, procura um profissional qualificado para que passe a informação da forma correta, né? Para que ela consiga, de fato, auxiliar na alimentação da criança, né? Agora, em relação a São Paulo, recentemente foi promulgada uma lei, uma legislação que faz com que os alimentos orgânicos mais saudáveis cheguem de forma mais fácil até as merendas escolares. É isso, Valéria? É isso mesmo. Eu sou agricultora de Parelheiros, né, da região sul, extremo sul da cidade de São Paulo, e é um grande prazer para a gente poder estar levando alimentação saudável para a merenda escolar, que quando eu estudava na escola não era nada disso que tinha. A gente tinha salsicha, biscoito recheado e era a maior festa, né? E hoje a gente percebe que tem uma nova
turma de crianças já de uma forma diferente, que não aceitam comer carne, né? Antigamente a mãe forçava até se a criança não queria comer. Hoje eu acho legal isso. Se a criança não quer, vamos buscar uma forma diferente e vamos trabalhar nas escolas com as crianças e com as merendeiras, porque a merendeira às vezes ela sabe fazer aquilo sempre, né, sempre regrado. Então, se você conversa com a merendeira, conversa com as nutricionistas, que é o caso do que a gente faz também. Existe esse diálogo? Existe esse diálogo. Nós fomos convidados a levar alimentação saudável para servir para as merendeiras e para as nutricionistas. Ah, que legal. Então, nós fizemos um encontro e foi maravilhoso. Elas experimentarem as punks na alimentação, que são formas tão fáceis, né, de você trabalhar. Você fazer um suco natural é muito simples. E transforma realmente a criança. As crianças vão na roça, são convidadas a gente para receber, e isso é maravilhoso, a gente pode mudar sim. Qual é o índice de alimento orgânico na merenda em São Paulo? 30%. Ainda não consegue colocar essa quantidade. Por exemplo, a nossa cooperativa é uma cooperativa pequenininha, então mesmo que a gente desmatasse Parelheiros inteiro, nós não conseguiríamos fornecer alimento orgânico para merenda escolar. Sim. Então, algumas coisas vêm de fora, mas nós ainda não conseguimos atingir o patamar de 30%. Mas as escolas recebem 30%, não que seja só da Cooperapas, mas recebem 30% de alimento orgânico. É liberado para quem possa receber 30%. Tá? Havendo demanda, a prioridade é comprar de São Paulo. Não havendo o fornecimento da cidade de São Paulo, é aberto para outras cidades, outros estados também. Mas houve uma tentativa de reduzir esse índice, não? Sim, com certeza. No governo anterior, foi feito na prefeitura de São Paulo, que agora é nosso governador, né, de fazer a farinata. E a farinata foi um tiro no pé tão grande, movimentou tantas pessoas, as redes sociais. Então nós marcamos um protesto em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, chamado assim, Comida de Verdade no Campo e da Cidade. Então, foi um banquetaço. A gente mostrou ontem aqui o banquetaço. Fizemos o banquetaço. E, inclusive, eu tive a oportunidade de falar, eu falei assim, poxa, se vocês querem servir farinata, serve na Câmara. Serve lá no coffee break dos vereadores, serve para o prefeito, faz ele comer farinata todo dia para ver se é bom. Então, com isso, foi um tiro no pé tão grande que rapidinho eles aceleraram, eles queriam que a gente colocasse realmente a merenda escolar com os orgânicos, né? E então, para nós agricultores, foi um marco de você falar assim, olha, quando a sociedade se junta e quer fazer a mudança, ela faz. Sim, agora, Valéria e Evelyn, existiu essa transformação de uma comida menos saudável agora para uma comida mais saudável. Como foi a aceitação das crianças? Porque a gente sabe que em casa, a criança que assiste televisão, por exemplo, era bombardeada pela publicidade em relação à alimentação, alimentos. E a publicidade é sedutora, né? Com certeza. São propagandas bonitas que tem sempre o bichinho ali, o animalzinho. Como que foi a aceitação das crianças? Como vocês sentiram isso? Dessa transformação na alimentação delas, na merenda, por exemplo? Muito boa, muito boa. Primeiro, que se você imaginar todas as regras que tem para o nosso alimento, para a nossa cooperativa poder estar fornecendo o produto para a merenda escolar, é completamente diferente do passado, onde tinha um atravessador que ele servia um produto que chegava sem qualidade nenhuma. Então nós temos que seguir um padrão rigorosíssimo. Tem que ter peso, tem que ter qualidade, e se chegar na merendeira um produto que ela fala, esse alface não está bom para eu servir para as crianças, ela tem todo o direito de devolver. E a cooperativa, ela é chamada a atenção, e se você recorreu, né, reincidir no erro, você perde o direito de fornecer. Então, isso eu acho muito importante. Quem dera todas as coisas que fossem fornecidas tivessem esse rigor, né? E as crianças vão se acostumando ao paladar diferente. Que nem ela falou do suco de saquinho, do suco de caixinha. Quando a criança começa a perceber o sabor, você faz um suco de limão com couve. A princípio, a criança olha e fala, nossa, é esquisito. Mas quando você começa a trabalhar o paladar, você mostra como faz, a merendeira fica motivada, faz uma alimentação diferente, a criança começa a descobrir sabores diferentes, porque a gente está muito engessado. É tudo colocado açúcar, é tudo colocado conservante, é tudo colocado daquela forma taxativa para a criança ficar naquele vício. Então, quando você muda isso, e hoje tem muita criança que já está nessa fase, eu não quero comer carne, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar aquilo, então a gente tem que aproveitar, né?
E é tudo uma questão de um trabalho, né, ser realizado, um processo de educação alimentar e nutricional mesmo, né? Não é uma imposição, né? A gente oferta, mas existe um processo de educar a criança, dizer que aquilo ali é bom, que vai fazer bem para a saúde dela, né? Que o aspecto é melhor, que o sabor é melhor, que ele tem mais propriedades nutricionais e que vai fortalecer em diversos sentidos na vida dela e que vai trazer um desenvolvimento físico, intelectual para ela. As crianças são mais abertas, então, para isso. Sim, são bem mais abertas, né? Lá onde eu trabalho, na Fundação Julita, a gente faz um trabalho super bacana nesse contexto, porque a aceitabilidade é enorme sobre frutas, verduras e legumes, mas porque a gente faz um trabalho de conscientização, tanto com os pais, quanto com os educadores, né, e com as próprias crianças, né? Isso aumenta o nível de aceitabilidade desses produtos. Interessante. Então, eu queria falar o seguinte, olha, no final do ano passado, o Ministério Público aprovou uma proposta que confere prioridade para ações de prevenção e combate à obesidade infantil e a promoção da alimentação saudável. Isso quer dizer que os ambientes escolares podem ter ações de monitoramento e fiscalização, por exemplo, sobre a publicidade infantil tão prejudicial às crianças. A propaganda é a alma desse negócio. E a face mais perversa desse mecanismo aparece quando a indústria de alimentos volta os olhos para o público infantil. O uso de personagens infantis, de desenhos animados, de celebridades, que a criança se identifica, é uma forma de você estar falando diretamente com a criança e você vai estimular ela a querer aquele produto porque tem o personagem que ela gosta. Não contente em usar e abusar dos espaços publicitários na mídia, a indústria alimentícia fura o bloqueio dos pais e invade espaços que, em tese, deveriam proteger as crianças de tanto assédio. Quando as empresas da área de alimentos, principalmente as grandes indústrias de alimentos, vão até as escolas, querendo promover eventos educativos ou eventos esportivos e acabam associando a marca daquele alimento à educação alimentar ou à atividade física. E aí, com isso, dentro das escolas, as crianças têm essa exposição à marca, o que gera fidelidade depois até para a vida adulta. Os pais também são alvos da estratégia de marketing da indústria, capaz de manipular até pesquisas científicas para convencer o consumidor de que alimentos ultraprocessados fazem bem à saúde. Algumas vezes, as grandes empresas de alimentos, elas financiam pesquisas científicas para provar que o alimento dela é melhor do que os outros. Que vão divulgar, por exemplo, que consumir um alimento ultraprocessado que é fortificado com minerais ou vitaminas para a criança é melhor do que você dar o alimento in natura, a fruta, oferecer alimentos que a gente reconhece como sendo mais saudáveis. A Organização Pan-Americana de Saúde reconhece que a obesidade infantil tem origem multifatorial e já estabeleceu diretrizes para combatê-la. Para a gente mudar esse cenário da obesidade, a gente tem que pensar em políticas públicas que mudem o ambiente. E isso inclui, por exemplo, restringir a publicidade desses alimentos processados, principalmente nas escolas, que é um ambiente que tem que ser protegido. As crianças com menos de 12 anos não conseguem discernir quando é publicidade de um material educativo ou uma brincadeira. Bom, vamos colocar nessa conversa a Ana, percussionista, cineasta, produtora, cantora do bloco Afro e Luoba de Mim e mocoquense, que ela faz questão. Ela está acompanhada pelo Samuel da Silva e pelo Lobo. Prazer ter vocês aqui. Prazer vamos nosso. entrar nessa conversa. A gente percebe ouvindo suas músicas, Ana, que você bota o dedo na ferida. Sim. Essa é uma marca. É uma marca dessa primeira fase. A segunda fase está um pouco diferente. Mas esse lance da alimentação sempre foi uma questão assim na minha vida. Até o EP que eu fiz, Pesada, vem muito por causa disso. E muito louco esse negócio que vocês falaram da mãe, dos adultos não forçarem a criança. Eu acho que existe um limite, assim, porque a minha mãe conta que na minha época, quando eu era novinha, existia uma ideia de que não podia forçar nenhuma comida para criança. E eu sou muito enjoada para comer por causa disso, sabe? Eu comia arroz com farofa.
E a minha mãe falava, não, é o que ela quer, então tem que deixar. E aí, muitos anos eu comi arroz com farofa, fiquei com anemia quando era criança. E aí, hoje, acho que a gente já tem também um outro extremo, que é os pais que vai ter festinha de aniversário, não tem brigadeiro, tem beterraba para as crianças comerem. E acho que a gente ainda está buscando um equilíbrio aí, né, disso tudo. Agora, você fala muito de gordofobia, né? Sim, é uma questão... coisa que te afligiu em algum momento da sua vida? Eu fui entender que gordofobia e pressão estética são coisas diferentes. Sim. Então, eu não sofro gordofobia porque eu não tenho problema de passar numa catraca, ainda tô no limite. Mas esse lance da pressão estética, né, é um negócio que começa desde que a gente principalmente para mulher, né? Desde que a gente é muito criança, a menina... Eu lembro de eu ter as minhas noias, assim, de gorda, não sei o quê, desde muito pequena. E é nem muito era, triste. Né? Não era, isso que é ainda pior, né? A deformação da autoimagem. Então, acho que é um assunto que também está começando só a ser falado, e como isso mexe com a saúde mental, e como a gente precisa falar de saúde mental, às vezes muito mais do que saúde física, porque as pessoas confundem, porque tem gente se matando achando que está gorda e achando que não vai conseguir ser ninguém na vida, porque é gorda e às vezes a pessoa não é gorda, enfim, são muitos nós.